Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje gostaria de conversar com vocês um pouco sobre um assunto que eu estava lendo dentro da estética do Hegel. Para quem não sabe, é um filósofo alemão. E dentro dessa estética dele, ou seja, da filosofia da arte dele, que ele também chama de ciência da arte, e ele tem um trecho, ele escreve um trecho específico onde ele critica alguns pensadores, entre eles o Schlegel, que é outro pensador alemão, e mais precisamente o conceito deste de divina ironia genial, que é basicamente o que o Schlegel e outros também, como o Fichte e alguns outros filósofos, vão trabalhar, ou pelo menos derivar algumas concepções deste conceito. Basicamente, isso seria a capacidade do indivíduo criativo, genial, e principalmente o gênio artístico, de observar o mundo de um ponto de vista irônico e, portanto, de observar o mundo quase como se estivesse a parte dele e inclusive a parte da moralidade, dos valores, etc. Então é por isso que ele conseguiria, digamos que, manipular isso aí, não no sentido negativo, né, mas eu digo no sentido de manipular, no sentido de pegar essas coisas como elementos e criar o que ele quiser. Por exemplo, Shakespeare, né, observava todos os valores, etc. E conseguia criar um personagem que não tinha valor, o outro com determinados valores, o outro mais imoral, o outro moral, um amoral e daí em diante. Né? Então, quer dizer, esta capacidade do indivíduo genial de, muitas vezes, observar o mundo por essa ótica. E não só isso, às vezes, inclusive, de agir, né, segundo essa ótica. Então, basicamente, seria isso aí a problemática envolvendo o conceito de divina ironia genial. Divina no sentido de poderia ser um outro sinônimo aí, né? Poderia ser uma outra palavra, né? Como um sinônimo de divino, né? Tipo uma grandiosa ironia genial, né? Ou outro adjetivo qualquer, nesse sentido, né? E o que isso tem a ver, então, com a questão do Hegel? Que o Hegel ele vai criticar, na verdade, essa concepção do Schlegel. E onde que ele vai criticar isso? Ele vai criticar isso segundo um olhar um pouco mais moralista, né? No sentido de que se esse artista ele é capaz de fazer isso, ele pode levar até uma destruição total dos valores, e não apenas disso, mas também da própria arte, né? No seu sentido mais tradicional, e ele pode esvaziar tudo de valor, então ao implodir tudo isso, ele vai destruir aí tudo que foi conquistado de grande, de sublime, de nobre, etc. Né? Então, basicamente, essa é a crítica do Hegel. Só que ele vai criticar por um lado moral, porque ele não consegue, a meu ver, pelo menos ali nesse ponto da estética, ele não consegue refutar não consegue refutar estes preceitos no sentido de falar, tá, por que exatamente isso não pode existir, né? Até porque não teria como, uma vez que isso exista, né? Você parar isso, ou você simplesmente impor um limite ao artista, né? Então, como que você vai fazer isso, na verdade? E aqui, neste ponto, que para mim, o Hegel então, ele antecipa um movimento que, na verdade, vai acontecer aí dentro do modernismo, da modernidade, aí, que vem até os dias atuais. Que é justamente o quê? Quase que uma expansão deste processo que o Schlegel vê em indivíduos isolados, né? Até então, em sua época. Então, o que seria essa capacidade do indivíduo criativo de justamente suspender os valores e aí ele cria e destrói o que ele quer, né? A seu próprio modo, quase como se fosse um niilista, só que um niilista, assim, tipo, pensar pelo lado nietzschiano, né? Seria um niilista ativo, né? Porque ele não é um niilista que está parado ante as coisas, mas ele está, digamos que, destruindo para criar, né? Então o artista seria uma espécie de niilista ativo nesse sentido aí. Só que isso, então, até então no Schlegel estaria apenas em indivíduos específicos, né? Só que quando entra, então, se a gente pensar historicamente no modernismo, e a gente vai ver depois outros artistas aí aprofundando isso, tipo o Duchamp, né? E todos esses que vêm dessa escola, por exemplo, nas artes plásticas, na música a gente vai ver muito isso também. Por exemplo, com John Cage, certo? Que é justamente isto, ou seja, só que isto expandido. Em qual sentido eu quero dizer? Que então isso não passa a ser uma característica de um indivíduo isolado, genial, que existia na época do Schlegel, etc. Mas quase como uma cultura artística. Então, uma cultura artística baseada nessa capacidade irônica. Só que tem mais um agravante nisso,
E aqui eu não estou nem fazendo uma crítica, nem defendendo nem nada, querendo apenas expor o processo. Né? Que agravante seria esse? O fato de que, se o Schlegel e talvez inclusive outros artistas de sua época, eles entendiam esse processo como um processo irônico, certo? Ou seja, como uma ironia perante a vida e as coisas. Né? Os artistas no século XX, e quando eles começam a se espalhar, né, não digo todos, mas quando eles começam a se espalhar e se tornar quase uma cultura artística, no sentido de que mesmo os artistas que já estão começando, eles deveriam seguir esses pressupostos, deixa quase de ser irônico. Por quê? Porque começa-se a absolutizar justamente as demandas desta nova cultura. Então deixa de ser algo individual, no sentido quase individualismo de um artista genial capaz de criar aquilo ali segundo esses preceitos, né? Nem que eles sejam destrutivos, mas que seja. E ao mesmo tempo ele se considerava irônico, ou seja, ele sabia que isso era uma ironia, digamos assim, e poderia ser feita, desfeita, etc. Ele não levaria isso como algo absoluto. Enquanto, apesar dessa tentativa, que não deixa de ser uma tentativa que parte de um subjetivismo, certo? Quando a gente cria e destrói valores a partir do indivíduo, a gente está numa espécie de subjetividade. Não obstante, se a gente, no século XX, então, tenta impor isto como uma cultura artística, já passa a ser um elemento muito mais objetivo que subjetivo. Então, esta objetividade, ela própria, se volta contra a subjetividade e começa a impor aos indivíduos artistas, digamos assim, isso que até então era só apenas uma subjetividade de um indivíduo genial isolado. Então esse processo é muito interessante, né? A gente pensa, será que isso se expandiu, né, de fato ali a partir disso? Será que eram ou será que os próprios indivíduos, né, mais criativos que de fato existiam, eles foram criando segundo esses processos que o Schlegel interpretava como irônicos, mas isso depois a partir deles se espalhou e adentrou a cultura? Ou se não, será que que isso não tem uma conexão causal, né? Não existiu uma conexão causal? Então são muitas especulações aqui que a gente pode fazer em cima disso que são interessantes, históricas, quero dizer, né? A gente não sabe como esses processos históricos se ligaram exatamente até a gente chegar nisso, né? Eu quero dizer, o processo histórico que ligou um conceito de divina ironia genial até os artistas do século XX, né? Seja até uma pesquisa interessante de fazer isso. Seja como for, então é interessante esse processo e a crítica do Hegel nesse sentido, se ela, de um lado, ela acaba sendo meio moralista na época do próprio Schlegel ali, do próprio Hegel, né? Porque ao não conseguir refutar a possibilidade da existência disso, o Hegel ele começa a fazer um ad hominem, atacar os indivíduos que seriam assim, apenas realmente falando que eles eram desprezíveis, não sei o quê, mas sem refutar a lógica da coisa, né? Ao mesmo tempo é interessante porque quando a gente volta então isso para o século XX, a crítica do Hegel ela se torna um pouco mais ampla no sentido de que de fato o que ele achou que ia acontecer se isso fosse expandido aconteceu, né? Que justamente o que a destruição daquilo que chamaria de um elo com a tradição que por sua vez considerava determinadas obras como grandes, sublimes, nobres, etc. Né? Então, a partir do século XX a gente vê a decadência disso, né, desses conceitos. Então ninguém mais quer fazer uma obra bela, ninguém quer fazer uma obra nobre, ninguém quer fazer uma obra sublime. E todo mundo vai ir por outros parâmetros, outros valores, outras coisas, e muitas vezes inclusive desprezar isso que eram chamadas de obras grandiosas, de nobres, etc. E é interessante. Não que isso seja o que aconteceu em todo o modernismo, não. A gente tem outros artistas que vão retomar isso aí, por exemplo, Zukowski na escultura, os próprios compositores mesmo, né, se a gente pega no século XX, sei lá, desde de Shostakovich até Villa-Lobos, né, vão continuar com o ideal de continuar determinada tradição, embora, né, trazendo alguns elementos disso aí, que sejam mais modernos e tal, mas não fazem essa ruptura, né? Mas aqueles que já fazem uma ruptura, a gente pode considerar como uma expansão desses preceitos que o Hegel, ou o Schlegel, já considerava como aí uma forma irônica de observar o mundo, né? Só que
justamente com o que eu estou colocando aí a mais, né, como elemento a mais, seria esta incapacidade dos artistas modernos muitas vezes de verem isso e assim mesmo como irônicos, né, mas tomarem isso como uma coisa séria. Essa é a questão. Então, o que antes seria uma tomada de ponto de vista irônico sobre a vida, passa a ser uma regra, mas por isso mesmo já não é irônico. Entende o processo paradoxal que é? Por quê? Porque se as pessoas de fato no século XX, os artistas e até hoje, tomassem isso apenas como modo irônico, você poderia reverter esse processo a hora que você quisesse. Você não precisaria seguir uma determinada cartilha de valores que os artistas acham que deve ser colocado. Por quê? Porque você teria a consciência de que tudo é uma mera ironia. Né? Você está fazendo essa ironia de si mesmo ao criar algo nobre ou algo completamente decadente, por exemplo. Né? Então, esta objetivização, essa absolutização de determinadas questões dentro da arte, né, moderna, ela acaba suplantando esse processo irônico, né, e passa a ser um processo, então, não irônico, né, uma coisa séria. Então você tem que criar aquela arte ali que ela partiu de algo irônico, mas você não pode mais ser irônico. Por quê? Porque senão você está se voltando contra os princípios dessa arte moderna. Então você gera uma contradição aí. Eu não sei se fui bem claro, porque é um assunto bem abstrato, né? Mas é mais ou menos isso aí que eu queria apontar para vocês, essas contradições dentro dessas coisas e como que isso ali também tem ali a sua devida carga histórica também, né? E como que isso também já estava dentro da filosofia de algum modo, né? E depois vai sendo passado para frente. Tem pensadores que, né, trabalharam, Hegel, etc., né? E como que isso depois chega no século XX e né, também nos faz perguntar, será que existe uma ponte direta entre essas coisas ou será que não? Então são especulações várias que podemos fazer em cima. Mas eu achei um assunto interessante aí para acrescentar algumas outras considerações do canal, né? Justamente porque é um assunto, né, inclusive da filosofia e da arte, da estética, que eu não vi mais ninguém tratando, né? Esse conceito aí de divina ironia genial. Beleza, pessoal? Então, deixem esses comentários, dúvidas, críticas, né? E vamos falando sobre estes assuntos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.